E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago pra vocês qual é a verdadeira altura do gigante. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, como eu prometi pra vocês, vou trazer aqui vídeos de revelações bombásticas de Ben 10. E dessa vez vamos desvendar esse mistério, qual é a verdadeira altura do gigante. Na thumb eu mostro várias alturas pra esse bichão aí, qual é a verdadeira altura dele. O nosso parceiro aí da União 10, o Vini, do canal Viniverso, ele fez um vídeo sobre isso também, só que aqui no meu vídeo vai ser um pouco diferente, porque a gente vai destrinchar um pouco mais as novas informações que a gente acabou descobrindo aí recentemente, beleza? Então vamos lá. E galera, vamos começar aqui com essa pergunta que fizeram para o Thomas Perkins, né? Perguntaram a ele sobre essa questão do tamanho do gigante, né? Com uma base teórica ele ter 90 metros. E aí o Thomas Perkins, o Thomas Perkins tem total propriedade para falar do gigante, porque ele é o criador do gigante, foi ele que projetou ele para o clássico, entendeu? E ele disse assim, o tamanho do gigante era para ser variável, entendeu? Ou seja, não era para ser uma altura certa. E aí a gente vê isso realmente na franquia, que o gigante demonstra várias alturas. Por exemplo, no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, o gigante ele tá enorme, né? A sua primeira aparição ele aparece ali num tamanho colossal mesmo. Tá aí, um enorme. Dá só uma olhada, eu não sou grande, eu sou grandão. Se você comparar com os robôs Vilgax, os robôs estão formiguinha perto dele, entendeu? É porque esses robôs aí, confirmado por Pop-Up, são versões maiores dos robôs que aparecem lá no primeiro episódio e então eram 10. E aqueles robôs já eram grandes, né? Comparado com os humanos. E mesmo assim, o gigante ele tá muito maior que eles. Outro episódio também que o gigante aparece um tamanhozão assim, bem enorme, é no episódio Simples. Porém, não são todos os episódios que o gigante aparece com esse tamanho, com essa altura colossal. Às vezes ele parece muito menor. E bem, vamos começar aqui com as informações. Temos uma mercadoria, né, um álbum de figurinhas brasileiro que foi oficializado pela Cartoon Network, então tem sim credibilidade, é canônico, a gente pode considerar. Ele fala que o gigante dele tem 120 pés e que se a gente for converter para metros dá uns 36,5 metros. Só uma correção galera, o Daniel se confundiu quando foi gravar. No álbum de 120 metros, foi o Matt Wayne que falou dos 120 pés, mas isso será mais explicado ao decorrer do vídeo. Já em outras mercadorias, em DVD, fala que ele teria 100 pés, que se convertendo para metros dá uns 30,5 metros. Aí, em que episódio a gente pode associar essas alturas? Bom, os 120 pés, né, os 36 metros, a gente pode associar ao Segredo do Omnitrix, que ele não apareceu numa altura muito grande. Já os 100 pés a gente pode associar a, por exemplo, no episódio Ken 10, onde o Ben 10 ele se transforma no gigante, e a gente vê, galera, que ele não tá tão grande assim também não. Eu vou mostrar para vocês, ó. Quando o gigante ele dá um soco no Kevin 11.000, você vê que a mão dele cobre o corpo dele, né? O Kevin 11.000, ele é mais alto que o 4 braços. O 4 braços, ele sabe que a altura dele é aproximadamente uns 3 metros, né? E com certeza quando ele cresce, fica adulto, né? O tamanho dele aumenta, né? Isso é mostrado até na própria série. Quando aparece o 4 braços de 10 anos, 16, o 16 é mais alto do que o de 10. Então o 4 braços deveria estar um pouco mais alto. E o Kevin 11.000 com certeza era mais alto do que aqueles robôs que apareceram no episódio, então eram 10 e então aproximadamente da mesma altura dos robôs do Segredo do Omnitrix, que são versões maiores daqueles robôs do primeiro episódio. E o gigante no filme, ele pega esses robôs com a mão e tudo, assim mostrando que é muito maior que eles, entendeu? Então isso mostra que o gigante do Ben 10.000 em Ken 10 é menor do que o do filme, então ele aí tinha 100 pés de altura. Outra ocasião que a gente pode associar a esses 100 pés é no filme Ben 10 de Expedição Alienígena, onde a gente vê que o gigante ele também não tá tão grande que nem no outro filme, né? Que assim, ele tá maior que as casas, sim, ele tá. Só que em comparação com os prédios, ele tá da mesma altura e alguns passando um pouquinho. Sendo que o gigante no filme do Segredo do Omnitrix, com certeza ele tá maior do que os prédios. Se a gente fosse comparar com algo na vida real, a gente pode pegar, por exemplo, o Dubai Frame. Eu sei que ele não é um prédio, mas é só pra gente ter de base aqui. Ele tem 150 metros, entendeu? E ele, em comparação com prédios, tipo, o prédio de 20 andares é o quê? 75 metros. Então, o Dubai Frame é muito maior, entendeu? Então é basicamente isso que é o gigante no filme do Segredo do Omnitrix comparado com prédios, entendeu? Já
ah, esse gigante do Destruição Alienígena, ele é do tamanho dos prédios. E o próprio pai do Azimuth fala que ele tem 100 pés, ou seja, ele tem 30 metros, se a gente fosse arredondar. Daí com isso, galera, chegamos à minha parte favorita desse vídeo, que é a correlação que o Duncan Royal fez com a afirmação do Thomas Perkins, né? Lembra que ele falou que o gigante era para ter tamanhos variados, a gente provou que realmente ele tem isso na série. E aí foi perguntado ao Duncan, né, sobre essa questão do tamanho do gigante, e ela até falou aí, né, que ele considera essa questão dos erros de animação, né, que nem sempre os animadores conseguem fazer o gigante ser do mesmo tamanho dentro dos episódios. Só que assim, galera, isso é uma afirmação fora do universo da série, tipo a gente considerando do jeito que realmente é para nós, tipo Ben 10 sendo um desenho animado, uma ficção, os personagens não são reais para nós e tudo, eles fazem parte de uma animação. Então, sim, às vezes alguma coisa pode ser um erro de animação, pode ser algum baixo orçamento, mas dentro do universo da série a gente não pode considerar isso, por causa que dentro do universo da série a gente tem que entrar dentro do desenho, considerar que as coisas são reais para os personagens, entendeu? É como para eles aquilo ali é uma vida, eles vivem ali em um universo diferente do nosso, onde tem alien que cospe fogo, alien que controla a gravidade, alien que se locomove através de fios elétricos com poder da eletricidade, entendeu? Então dentro do universo da série a gente não pode justificar como erro de animação, porque não faz sentido. Por exemplo, pegar o exemplo aqui do episódio Segredo do Cromático, a gente vê que quando o Ben, transformado no diamante, ele revive os Petro Sapiens com o poder do cristal de backup do Sugilite, então todos os Petro Sapiens iguais. Fora do universo da série a gente pode dizer, ah, isso ali foi por causa, foi um baixo orçamento, eles colocaram todos os Petro Sapiens iguais. Mas dentro do universo da série a gente não pode justificar assim, a gente pode justificar com as informações que a gente tem, tipo, ah, Petrópia é confirmado ser um planeta maior que a Terra. Então, naquela parte ali que eles estavam, os Petro Sapiens que reviveram ali são apenas os machos, porque a gente já viu Petro Sapiens fêmeas, Petro Sapiens crianças no Segredo do Omnitrix, eles são diferentes, então eles podem ter revivido em outro lugar do planeta, assim como Anthrosapiens e Subsapiens, que o Duncan Royal confirmou que ele existe na continuidade original. Isso também se correlaciona com o pop-up que fala que existem outras gemas de Petro Sapiens. Enfim, galera, tá vendo como é que a gente justifica Ben 10 dentro do universo da série, com a lógica, com as regras dentro do universo? Então, para isso do gigante, a gente também pode aplicar uma lógica baseada em informações que a gente tem, que basicamente todas essas alturas aí, os 100 pés, 120 pés, a gente pode considerar tudo isso como canon pro gigante? Sim, por quê? Vamos lá, o Duncan Royal, ele respondendo a essa pergunta aí, ele diz que o gigante realmente varia de tamanho por causa que ele tem um poder de aumentar de tamanho, né? E isso até apareceu na série. E ele também fala que o tamanho do gigante ele varia aí dependendo do que eles precisam pro episódio. Então o que a gente pode considerar dentro do universo da série, o Duncan confirmou que sim, que o gigante tem um poder de alterar o tamanho. Aí ele fala que isso apareceu na série, só que é assim, tem um mistério em qual foi o episódio. Tem teorias que falam que foi um episódio de Edora até a Eternidade, né? Porque mostra uma cena, o gigante de um determinado tamanho, aí depois mostra como se ele tivesse realmente bem maior, né? As crianças até ficam bem pequenininhas comparado a ele. Depois, quando eles caem, mostra o gigante diminuindo de tamanho. Tipo, não foi uma diminuição porque o Ben tava destransformando. Não, realmente é como se fosse um poder do gigante. E aí depois aparece a luz verde e o Ben se destransforma. Porém, isso aí é só teoria, não é confirmado que foi nesse episódio. E aí você pode até dizer, ah, Daniel, mas o de Edora até a Eternidade não é canônico. É, galera, mas a gente pode considerar feitos de universos alternativos pro Prime também, contando que eles tenham o conjunto de leis físicas semelhantes, como a gente considerar os poderes do lagarto Gelato, que é da dimensão 23, com feitos que o Iguana Ártica do Prime pode fazer, porque como ambos têm conjunto de leis físicas semelhantes, ambos podem fazer a mesma coisa. Porém, galera, isso é irrelevante, entendeu? Porque como o Duncan falou, eles usam isso, né, da variabilidade do tamanho do gigante nos episódios, então a gente pode considerar que ele usa esse poder, todo episódio que ele aparece com um tamanho diferente do anterior, ele tá usando esse poder de alterar o tamanho. É a gente usar a mesma justificativa do Enormossauro. O Enormossauro, a gente sabe que ele tem um poder de crescimento, mas, por exemplo, no episódio Último Recurso, o Ben, ele queria se transformar no gigante, só que ele se transforma no Enormossauro. E ele já se transforma no Enormossauro na sua forma crescida, tipo, ele não se transforma no Enormossauro e depois cresce, não, ele já se transforma ali, porque de forma involuntária ele já usou esse poder, né, nesse negócio de, não, eu quero virar o gigante, porque eu preciso de um alien que tenha um tamanho ideal pra lutar com aquele monstro planta que também era gigante. Daí, involuntariamente, por causa do seu psicológico, ele se transformou no Enormossauro e já estava grande. Ele já estava em seu tamanho crescido. Então é só a gente usar essa mesma lógica pro gigante. É episódio que ele aparece com os seus 120 pés. É porque involuntariamente o Ben já pensou em usar esse poder. E também levando em consideração que por mais que o gigante ele possa ficar menor em outros episódios, o Duncan Royal ele confirma que ele vai estar sempre grande, entendeu? Então por mais que ele seja pequeno, ele ainda é gigante, né? Basicamente ele pode ter de
30 a 36 metros. Mas a gente considerar que experiência é tudo em Ben 10, o Ben poderia treinar para ficar maior com o gigante, né? Alcançar alturas ainda maiores do que esta. É basicamente isso, galera. E assim, essas informações, é legal que a Fandom de Ben 10 BR sempre abraça as informações novas que vem. Porém, a Fandom americana, eles não gostam muito, tanto que essa informação tá lá na Wiki, porém ela tá de uma forma bem conveniente para eles, entendeu? Tipo, justificando ali direitinho e tudo. A nota foi a afirmação do Duncan Royal, do Thomas Peck, né? Sobre tudo isso. Só que a real é que eles xingaram muito o Duncan Royal por ter falado isso, tudo, sendo que nós, a Fandom brasileira, não, nós ficamos tudo felizes, né? Achamos legal, que é uma informação a mais para Ben 10, um poder novo pro gigante. É por isso que a maneira que essa informação tá lá na Wiki tá de uma maneira bem conveniente pra Fandom americana, entendeu, galera? Mas é basicamente isso. Essa é a informação aí do gigante. Esse foi o vídeo aí da revelação da altura do gigante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!